o grande fato positivo da rodada em São Paulo foi o Neymar, porque pela primeira vez o Santos com ele marcou gol. Então a gente vai dizer que o Santos e o Neymar desencantaram, né? Neymar marcou um gol de um pênalti sofrido por ele, aliás, uma jogada linda. O Santos chega à liderança do seu grupo. A gente pode dizer aqui que o Santos e o Neymar desencantaram. Mas quero deixar registrado o seguinte, antes de mais nada, não é que desencantou porque estava ruim. Eu, até o momento, estou muito surpreso com o Neymar aqui no Brasil. Eu esperava muito menos. Ele jogou todos os jogos de forma consecutiva, ou seja, fisicamente. Ele passou um recado de que ele está bem, ele está evoluindo muito rapidamente. Ele jogou todos os jogos desde que ele chegou, desde a estreia dele. E eu estou surpreso, assim, positivamente. Eu esperava menos, não do talento dele, mas das questões físicas. Eu achei que o Neymar ia demorar um pouco mais para engrenar. E está indo rápido, gente. Está indo rápido, eu acho que ajuda também o time estar em formação. Então, o Caixinha consegue ir adaptando também o tempo, os estímulos para ele. Eu acho isso interessante. O time acelera e desacelera também um pouco dentro da realidade dele. Eu acho que ele também vai entendendo a forma como ele pode render dentro desse novo aspecto físico que é o Neymar, né? Ele não fica forçando tantas jogadas como é característico dele, né? De ir para cima, de tentar o drible, de ficar arrancando toda hora. Veio jogando um pouquinho mais por dentro, que eu acho que é interessante para ele nesse momento, fugir um pouco dos embates pelos lados. E é interessante isso aí, cara. Ele jogar, ele ter minutagem. Acho que fazendo agora esse primeiro gol, da forma como foi, né, chamando a responsabilidade, que é algo que ele também gosta, vai fazendo com que ele se acentue mais, com que o time passe a ter mais confiança também, não no talento, mais uma vez, mas na questão física, e uma jogadaça, né? Então é isso, acho que tá dentro do cronograma do Neymar, e a entrevista dele também no pós-jogo foi muito boa. Ele jogou muito bem, cara. Muito bem. Jogou muito bem. Por isso que eu defendo, Rizé, que não tem que esperar o momento para chamar ele para a seleção. Eu também. Chama logo. Sim. Entendeu? Se quiser que ele entre no segundo tempo, ele tem que estar no grupo. Ele é um jogador de seleção. Ainda é o menor jogador do futebol brasileiro. Os jogadores têm um encantamento por ele. E ontem eu tive uma história dentro de casa que é muito interessante. Meu filho, por óbvio, ele tem o time dele, e por óbvio ele não começou a ir ao estádio como ele foi ano passado. O livre espontânea pressão, ele tem o time dele, né? E ele não tem ido ver. Estava vendo o jogo do Santos, depois do choque feio. Aí sentei, comecei a ver o jogo do... Quando ele viu que o Santos estava jogando e era o Neymar, ele sentou do meu lado e viu o jogo todo. É isso aí. Cara, o Tassiano. Ele vibrava com os lances. Teve uma hora que o Neymar deu um lençol no jogador lá, ele ficou entusiasmado, cara. O Tassiano marcou o segundo. E o Guilherme fez o terceiro. Só para descrever aqui, né? Então o Neymar abriu o placar aos 14 minutos de pênalti, uma jogada feita por ele. O Tassiano faz o segundo e o Guilherme faz o 26. terceiro. O Netinho vai fazer pelo Água Santa e o Guilherme vai marcar com assistência do Neymar. Já tinha tido. Essa aí foi espetacular. Ó. Exatamente. Essa primeira que não gol. Tem pelo menos um aspecto que me chamou ontem a atenção, é que eu vi o Neymar naquela área que antigamente chamávamos de intermediária e foi rebatizada de último terço, muito mais atuando ali. E acredito que isso, para o futebol dele, para a sequência de jogo e para o time, no caso o Santos, é muito mais útil. Sim. Não precisa o tempo inteiro o Neymar voltar até o meio de campo e a partir do meio de campo ele querer iniciar a jogada. Pode fazer de forma episódica. De forma episódica. Com essa capacidade que ele tem, como você viu, o pênalti que ele sofre é uma troca de passes aproximado na linha da grande área. Depois tem esse passe que ele dá de cavadinha pro Guilherme. Nessa área aí, é claro que em todas as áreas do campo, ele sempre vai ser um jogador que vai se sobressair. Mas nessa área, próximo à área adversária, nesse espaço, próximo à área adversária, ele vai ser sempre um jogador letal. Ele está jogando no meio, com camisa 10. Isso. E ele não volta. Ele fica... Ele não tem que voltar. Não tem que voltar. Ele fica, o Santos é atacado, quando vem, ele já está lá na frente para receber a bola, para se desgastar menos. Esse redesenho, eu acho que vai ser muito útil para o próprio Neymar, vai lhe dar mais satisfação no jogo, porque o jogo não vai ser interrompido à base de pancada. Você vê, ontem ele sofre a falta, mas aonde ele estava? Dentro da área. E aí, ao sofrer essa falta dentro da área, olha o prejuízo para o adversário. Quando o adversário faz a falta no meio de campo, o adversário não tem prejuízo algum. Exato. Quem pode ter prejuízo é o próprio Neymar, dependendo da violência da falta. É por isso que a gente defende, né? Eu estou muito nessa linha já há algum tempo,
Que é aí que o Neymar tem que jogar, porque ele vai sofrer falta, ele vai apanhar. E quando ele apanha no meio-campo, não acontece nada com o adversário. Quando ele apanha, aí, primeiro que o adversário tem mais receio, se vai bater ou não no Neymar aí. Tá numa área muito mais perigosa para falta e para pênalti. Na intermediária defensiva. E ele fica mais protegido aí das inúmeras pancadas que leva. Agora, pensando na realidade da seleção brasileira, nesse formato, ele jogando como um meia, ele teria que dividir a função com um outro meia, né? Não daria para ele tirar o Vinícius Júnior para colocar o Neymar jogando nessa faixa de campo. Ele teria que jogar junto com um outro meio. Você tem que mudar o esquema da seleção. Esse é o que é você desafio trazer o Rafinha por dentro para jogar com ele, aí você dividiria o time em 2 meias nas costas de 2 atacantes. Mas aí tem que sobrar alguém. Ou você vai tirar o Rodrigo. Vai tirar o Rodrigo. Que eu acho dificílimo tirar o Rodrigo hoje. Fisicamente é difícil a seleção jogar sem Rodrigo, né? Essa é uma questão interessante, Arim, mas eu acho que o desafio do Dorival é saber harmonizar todos esses jogadores. É claro que sempre surgirão várias ponderações, todas elas cabíveis, entende? Com os volantes que o Brasil tem, mesmo jogando o André, eu acho muito difícil. Eu acho que antes de entrar em seleção, só um pouquinho, só queria falar da evolução, porque são duas discussões, né? Neymar na seleção e a Neymar na seleção, a única discussão é de quando, né? Porque a gente sabe que o Neymar, a gente quer ver o Neymar na Copa, a única questão em que envolve o Neymar e seleção brasileira nesse momento é quando que ele vai ser chamado. Acho que vai ser em março, dia 7. Já, tudo indica que no próximo dia 7 ele será convocado. Só queria mostrar a evolução. Cara, assim, eu não esperava ver o Neymar fisicamente, assim, já jogando 85 minutos como ontem. E só não jogou 90 porque saiu para ser aplaudido, senão teria jogado os 90. Ele estreia numa quinta-feira contra o Botafogo. Queria rodar Neymar desde a volta, por favor, gente. Ele estreia contra o Botafogo, ele entra no segundo tempo e joga o segundo tempo mais os acréscimos, 52 minutos em campo. Criou boas chances, teve uma atuação que a gente deu nota 8 aqui para ele, né? Jogou 45 minutos mais os acréscimos, 52 no total. E aí, o jogo seguinte foi contra o Novo Horizontino. Ele foi titular pela primeira vez, no domingo à tarde, um calor dos infernos. Ele não jogou bem. A boa notícia é que ele aumentava a minutagem dele, né? Ele jogou 75 minutos nesse dia, num calor dos infernos, mas não teve um grande rendimento. A boa notícia é que aguentou 75 minutos. Depois jogou contra o Corinthians, jogou 68 minutos. Ele sai... O Corinthians já com 2-0 para o Corinthians, inclusive ele perde a bola que origina o segundo gol corintiano. Foi uma atuação discreta como de todo o Santos, né? Não foi nem pior nem melhor que o time do Santos. Uma atuação discreta contra o Corinthians, na minha opinião, apesar de alguns lances de efeito. Mais importante é que você vai vendo a minutagem, né? A minutagem vai aumentando. Jogou 68 minutos de um jogo a exigência era grande do Corinthians. E agora ele joga praticamente o jogo inteiro, né? Jogou 85 minutos e, insisto, ele só sai para ser aplaudido. Não foi poupado em jogo nenhum. Nenhum. Jogou os 4 jogos. Tem uma média de 60 minutos por jogo. Jogou os 4 jogos. Então, assim, fisicamente, ele está se colocando... Ele está na mesa, amigo. Exato. Ele tá na apto a ser convocado. Fisicamente, ele está se colocando apto. A única dúvida que eu tenho é se a gente precisa acelerar algum tipo de processo com ele, se há alguma necessidade. Porque uma coisa é enfrentar o Água Santa, o Botafogo, o Novo Horizontino. A outra é encarar a Colômbia em casa e a Argentina fora. O nível físico de exigência é muito alto. Eu defendo. É isso. A única dúvida que eu tenho é essa. Eu defendo a convocação por entender que ele já está convivendo novamente com esse grupo, vai ser bom. Vai ser bom para ele, mas vai ser bom muito para o próprio grupo. E do jeito que está indo, PC, se a gente colocar a agenda... Do jeito que está indo rápido a evolução física dele, tudo leva a crer, inclusive, que quando chegar a partida, ele esteja já em condições próximas. O jogo é dia 20 e 25. Tá ali, ó, dia 20 contra a Colômbia. Falta mais de um mês ainda. Falta mais de um mês. O Santos agora encara o Noroeste, depois encara a Inter de Limeira. E hoje o Santos está na zona de classificação. Aí ele tem uma terceira partida, caso ele avance, né, nas quartas de final, que é jogo único. Aí vem a convocação no dia 7. Poderá fazer ainda, até a partida contra a Colômbia, a semifinal, caso o Santos avance, e eventualmente o jogo da ida da final do Paulista. Então tudo leva a crer, seguindo a evolução do Neymar, que até o dia do jogo contra a Colômbia, dia 20, de fato ele esteja já em condições melhores do que aquelas boas a que estamos vendo.
Então, eu estava dizendo do meu temor que eu tinha, só que 35 dias, né, os fatos estão demolindo os temores. Ele realmente está indo rápido na evolução dele. Esse é o aspecto mais importante. Ele chegará até o primeiro jogo contra a seleção da Colômbia, acredito que será convocado, com quantas partidas disputadas? Tem mais 4 que ele já jogou. Tem mais 2 do Paulistão nessa fase, jogo das quartas, semi, se o Santos passar, final. 8. Se o Santos passar. Bota de novo, tá tudo ali, ó. O Santos não está na Copa Bota do Brasil. Bota de novo a agenda. Tá? O Santos está, mas não agora. Não agora. Então, então Série são B, 7 jogos, no máximo. Ele já jogou 4. Ele tem mais 3 até a convocação, caso o Santos avance. E mais 2 até o jogo. Então, dará um total de 8. Se após essas 8 partidas... 9. Ele já jogou 4. Pode ser 9 partidas. Dará um total de 9, caso tudo se confirme. Se ele tiver conseguido jogar as 9 partidas, em todas as 9 partidas, ele vai ter oscilado. Um dia vai jogar melhor, outro dia vai jogar pior. Mas penso eu que o mais importante é não ter sentido nenhum tipo de lesão. Não é? Terminou o jogo, foi substituído aos 70 minutos do segundo tempo. Sim, saiu por porque estava um pouco cansado. Enfim, haverá um jogo que de repente iniciará e completará. Isso, primeiro, no histórico recente do Neymar, por causa das lesões, é uma novidade. Né? As lesões o impediram de ter uma sequência. Não tenho aqui de cabeça a última vez que ele conseguiu disputar 9 partidas seguidas. Então, ele tendo disputado 9 partidas, indo para a seleção, sendo convocado, eu acredito que será, eu pelo menos acho que seria acertado do Dorival fazê-lo, aí passa a ter um outro desafio. Qual é o desafio do Dorival? Como ele, pegando esse Neymar, que terá disputado 9 partidas, cada vez melhor, cada vez mais pleno, vai ter o Neymar, aí ele tem Vinícius Júnior, tem Rafinha, tem o Rodrigo, e aí como é que ele vai... Aí é um desafio dele. O desafio é do técnico da seleção brasileira. O primeiro passo é o Neymar, cada vez melhor, ele vai convocar. Eu não diria ele tem que convocar, ele vai convocar. A partir desse instante que ele convoca esse Neymar, que está cada vez mais pleno, atuando bem, o desafio agora é como é que ele escala essa seleção. Que notícia boa pro futebol brasileiro essa sequência, cara. Assim. E aí uma coisa é a teoria. A gente debateu muito, eu acho que ele não vai estar... bem fisicamente, só que os fatos se sobrepõem a qualquer teoria, a qualquer opinião. Ser acontecimento, né? Meu filho parou ontem para ver, cara, e encantado, porque... Seu filho está vendo o programa, Lédio? Não, porque ele está na escola agora, senão ele estava prestigiando... Isso é aquela velha... não o pai dele, está prestigiando você. É aquela velha... Mas cara, as pessoas, os adolescentes são apaixonados pelo Neymar. Não só os adolescentes. Quem nasceu no ano 2000, tem agora 25 anos, suponhamos que com 10 anos de idade viu a Copa na África do Sul. Viu a Copa na África do Sul, mas o Neymar já estava surgindo. Não, já viu o Neymar, já surgiu em 2009 e já desponta como um fenômeno. Aí ele chega aos 25 anos, eu faço o seguinte paralelo. Quando eu tinha 10 anos de idade, em 1967, eu via já Pelé, Garrincha, Milton Santos, Jairzinho, Tostão, Ademir da Guia. Quando eu tinha 25 anos, na seleção de 82. O jovem que hoje tem 25 anos, diferentemente de mim, ele já votou 2 vezes para presidente da República, eu com 25 anos não tinha votado. Mas eu tinha visto um número de jogadores tal que era impressionante. Quem tem 25 anos hoje, gente, só viu plenamente o Neymar. É isso. É o ídolo, não é o ídolo só do seu filho que está com quantos anos? Meu filho vai fazer 17. Que vai fazer 17. Quem tem 25 anos, que aí começa a ter uma noção mais precisa, com 10 anos de idade, de futebol, a memória vai cravando, e viu um jogador brasileiro, tem um ídolo brasileiro, Neymar. Eu não estou aqui desmerecendo nenhum dos que o antecederam, entenderam? Ronaldo, Ronaldinho, não é nada disso. Mas o Ronaldo é da minha geração. Então, eu sou de 85, a minha geração via Romário, via Ronaldo. Exatamente. E aí a gente tem um gap até o surgimento, né? Tem uma passagem ali que tem Adriano e tal, mas a gente tem um gap que vê o surgimento do Neymar. Então o Neymar é a grande estrela pop do futebol dessas pessoas, dessa geração. E não só isso, ele foi o principal jogador brasileiro num momento de muita carência de jogadores habilidosos. De tudo aquilo que você acha que o futebol brasileiro representa. A questão não é nem geracional. Ai, nossa,
nossa, não pode falar mal da geração porque ela é boa, ela é ótima, mas igual o Neymar, não tinha. Exato. Na geração do Ronaldo, a gente tinha vários jogadores como na minha, habilidosos. como quando eu vi. Exatamente. Então, assim, é geracional. O Neymar agora, eu estava num ambiente que as pessoas não gostam muito de futebol e eu ouvia de colegas, né, no carnaval falando, olha, o meu traço tóxico é gostar do Neymar, uma amiga falando pra mim, que ela está super feliz que ele voltou pro futebol brasileiro. E assim, não é uma pessoa que acompanha futebol e ela tá super feliz com a volta do Neymar ao futebol brasileiro. Quantos anos ela tem? 21. Então, isso. assim, é o jogador dessa geração. Brigar contra isso e contra os Se ela tá fatos. feliz, imagina o Caixinha. Que foi contratada para dirigir o Santos, um Santos cheio de dúvidas, de repente recebe o Neymar para vestir a camisa 10 e o Caixinha falou o seguinte sobre a atuação do craque ontem. Ele e o staff, melhor do que ninguém se conhecem, conhece ele mesmo. Eu acho que ele teve uma declaração a dizer que mais 3 ou 4 jogos já estaria próximo daquilo que é o seu melhor em termos do ritmo. Vamos ser cautelosos em relação à forma como no dia mais 1, quer no dia mais 2, ele se encontra. Neste momento a verdade é que tem recuperado muito bem. Tem tido esse tipo de participação. Sabemos que agora vamos ter menos tempo para a preparação deste jogo, ou melhor, menos tempo para a recuperação, para a preparação desse jogo. E então, vamos ver como é que ele chega amanhã ao CT, vamos ver como é que ele chega no outro dia ao CT, vamos ver como é que todos também podem acompanhar este processo para que possamos pensar naquilo que será o próximo jogo e queremos dar continuidade àquilo que tem sido o crescimento comportamental da equipa para, e só assim, poder estar perto de ganhar outra vez. E ele potencializa jogadores, né? O Guilherme já jogou bem ano passado, ele jogou muito bem ontem. Então, o Guilherme, eu acho que a gente, naturalmente, por currículo, projetou como seria uma dupla, Neymar e Tiquinho. Tiquinho tá mal fisicamente, né? Não esperava nada do Tiquinho nesse começo dele no Santos, confesso pra você. Falei isso aqui, inclusive, não esperava muito dele, não. Esperava um processo de retomada do futebol dele que ele ainda não conseguiu. E ele vai confirmando pelo menos o que eu esperava. Eu não esperava ele titular do Santos, jogando e já buscando essa vaga, não. Principalmente porque o Caixinha, ele gosta de jogadores com mais intensidade no último terço do campo. Porque ele gosta de marcar pressão, ele gosta de levar o time inteiro para marcar no campo de ataque. Eu não vejo o Tiquinho, nesse momento, fazendo isso, não. Agora, quem desde o ano passado está jogando muito bem é o Guilherme. Sim, o Guilherme é o artilheiro do atual Campeonato Paulista, já foi o destaque do Santos na campanha de vice do ano passado no Paulista, já foi o destaque do Santos na Série B, é o artilheiro do time no Campeonato Paulista e por enquanto, o grande companheiro do Neymar. Olha, mas o Guilherme, parte ofensiva do Santos. Ele me ajuda aqui, PC. Ele jogou no... Ele teve bem no Botafogo. No Botafogo ele não jogou, ele jogou bem. Ele foi bem no Botafogo. No Fortaleza ele foi bem. Foi bem. No Grêmio ele oscilou um pouco. É que ele foi revelado no Grêmio. Agora, no Botafogo ele foi bem. No Fortaleza ele foi bem. É um jogador regular. No Santos ele foi bem. Eu não estou tentando lembrar de onde ele veio para o Santos. Foi do Fortaleza, né? Foi do Fortaleza. Então, um jogador que sempre entrega, cara. Ontem, aquela formação que tem, o Soteldo de um lado, o Guilherme do outro, o Neymar atuando ali por dentro, eu acho que é uma formação que, quando aproximada, ela pode ter muitos resultados favoráveis, né? A aproximação deles pode ocasionar boas jogadas. O primeiro gol, que aí você vê que é o craque, né? Porque o Neymar, o craque encontra a solução onde a solução parece não existir, né? Que é o drible de letra, que aí leva o zagueiro, o marcador, a cometer a falta. Mas ele é resultado do primeiro gol de uma jogada de aproximação, que, aliás, foi característica do Santos em boa parte do primeiro tempo ali, ó. 1-2, driblou, pênalti. Essa jogada é tão característica do Neymar, né? Que ele lá, sai arrastando pra dentro, né? Isso, ele toca e se apresenta para receber. No que ele se apresenta para receber, ele já vai com uma solução encaminhada para dar sequência à jogada. Veio o pênalti, muito bem cobrado. E Tassiano, né, gente? E o Tassiano. Que também é aquele jogador muitas vezes subestimado. Exatamente, ele é mas um com excelente uma fina jogador. compreensão do jogo. Útil, muito útil. Eu acho que a gente está muito bem de ataques esse ano no Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro desse ano promete muito. O Neymar puxa o Santos para cima, né? Você olha o Santos com o Neymar, pensa na melhora do Tiquinho, Guilherme, Tassiano, Soteldo, São Paulo com Lucas, Caleri, Oscar, Corinthians com Memphis, Yuri, Garro, Flamengo com jogadores que tem, o Gabigol, Dudu, Matheus Pereira no Cruzeiro,
o Hulk, o Palmeiras, quando o Paulinho jogar, Paulinho, Facundo, Veiga, Felipe Anderson, Maurício, Estevão até o Mundial. Eu acho que de ataques a gente está muito bem de atração. Mas não são todos que estão funcionando, não. Não, sim. É Mas, um assim, ou outro aí que está funcionando. Tem quarteto de São Paulo, por exemplo, não consegue jogar junto. Embora tenha tido uma outra, contra o Corinthians, por exemplo, funcionou. Mas acho que a gente tem muita atração ofensiva. E aí eu volto à minha tese original, que o Led não gostou tanto assim. De que já que a gente está muito bem de ataques, a defesa do Flamengo, eu acho que ela tem condição de ser o Como eu não diferente. gostei, eu falei que todos os jogadores do Flamengo vão para a seleção. Pô. Mas já a gente chega no Flamengo, a gente vai falar agora... Posso passar a régua no Santos, mostrando a classificação do grupo? O Santos desencantou em vários aspectos. Marcou gol com o Neymar marcou gol, o Santos chega à liderança. O grupo do Santos está enrolado, né? Está enrolado, é que agora o Santos chega à liderança, restando 2 rodadas, chega aos 12 pontos... Guarani, Bragantino e Portuguesa com 11, todo Portuguesa mundo fazendo embolado. um ótimo campeonato paulista. Tem um amigo que torce para o Guarani e deve estar feliz com essa classificação. Sim. Ainda mais porque o ano passado foi muito doloroso. Estava muito irritado no ano Foi passado. uma rodada excelente para o Santos, assumindo a liderança. Restam 2 rodadas, todo mundo vivo, na classificação e no rendimento. Vamos agora para o choque